Peço que aumentem um pouquinho o volume desse microfone. Queridos irmãos, hoje nós celebramos a festa de Nossa Senhora do Rosário, que é uma festa a mim muito querida, porque fala dessa devoção tão maravilhosa que é o Santo Rosário. Ela foi divulgada por São Domingos e a Ordem Dominicana. Há muitas tradições que nos falam de que o nosso padroeiro teria recebido o rosário por uma aparição de Nossa Senhora, que lhe teria dado como uma arma poderosa a fim de que pudesse obter a conversão dos hereges, dos albingenses. Fato é que São Domingos começou a pregar os mistérios do rosário, segundo o que diz a tradição dominicana. E era muito interessante, porque o rosário não era exatamente como nós o fazemos. Em que sentido? No sentido de que ele pregava sobre aquele mistério da vida de Cristo e depois todos rezavam uma dezena da saudação angélica. Esse é o nome, digamos assim, da Ave Maria. Na época, a Ave Maria não tinha ainda a segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus. Era apenas os versículos que aparecem aqui no Evangelho de São Lucas. E, de fato, esses versículos que constituem a primeira parte da Ave Maria não são versículos quaisquer. São aqueles versículos que indicam o começo, efetivamente, da obra da restauração do gênero humano. Então, o pregador da fé, São Domingos, entendia que aquelas palavras que, por assim dizer, descreviam o momento da encarnação, seriam as mais adequadas para, como que, martelar nos corações dos homens para que neles residisse Cristo pela fé. Para que pela fé ele pudesse entrar em suas almas. Aos poucos, a devoção do Santo Rosário foi sendo aprimorada e, de fato, se tornou uma verdadeira escola de contemplação. Ou seja, o Santo Rosário efetivamente é uma oração contemplativa, em que o Pai Nosso, as Ave Marias, são como que uma cantilena que nos vai acompanhando enquanto nós meditamos os mistérios da vida de Cristo. E efetivamente por isso é uma oração muito perfeita, porque ela é uma espécie de síntese entre a oração mental e vocal. Nós somos constituídos de corpo e alma. E essa oração, por assim dizer, abraça o homem por inteiro, colocando diante da Mãe de Deus, para que, com a ajuda da sua intercessão, ele possa mergulhar de modo mais profundo na vida de Jesus Cristo e, portanto, crescer em fé. São João diz em sua primeira epístola que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E por isso o rosário é uma oração de luta e de vitória. É uma oração de militância. Exatamente por isso nós celebramos essa devoção no dia de hoje, porque quem instituiu essa festa foi São Pio V, que era dominicano e que a instituiu em comemoração à vitória naval de Lepanto, quando as tropas cristãs eram tão pequenininhas e
foram, por assim dizer, vitoriosas diante de um exército muito maior. Então, ele instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário, justamente porque ele convocara todos os cristãos a que rezassem o Rosário para que essa vitória pudesse ser obtida. E ela era importante porque os turcos iriam entrar pelo Mar Adriático e iriam chegar até a Itália, onde estava a sede da igreja. Então, as consequências disso seriam muito, muito terríveis. E, efetivamente, ele não apenas instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário, mas também acrescentou na ladainha de Nossa Senhora, a ladainha lauretana, a ladainha que tradicionalmente está remetida à cidade de Loreto, essa invocação de Auxilium Christianorum, auxílio dos cristãos. Portanto, o Rosário não é uma oração que nos aliena das realidades que estão acontecendo à nossa volta. É o contrário. A meditação dos mistérios da vida de Cristo, entremeada de Ave Marias, deveria ser para nós uma fonte de inspiração para que nós pudéssemos combater por Nosso Senhor de uma maneira mais eficaz. E assim o Rosário tem sido arma de vitória em tantas e tantas circunstâncias. Ou seja, Nossa Senhora não perde batalhas. Quando nós sabemos nos confiar a ela, quando nós nos colocamos de verdade nas mãos dela, quando nós utilizamos o Rosário verdadeiramente como instrumento de oração, de mergulho na vida de Cristo, ele abre para nós as portas da intimidade divina. Eu trouxe aqui uma citação muito interessante de um artigo que foi escrito pelo padre Marie-José Nicolas, que é um exegeta muito importante da ordem dominicana, grande devoto do Rosário, nascido no começo do século XX. E ele escreve um artigo numa obra chamada La Vie Spirituelle, a vida espiritual, em 1941, em que ele descreve a vida de um frade dominicano chamado Frei Vessier. E ele diz o seguinte, ele conta como é que esse frade rezava o Rosário. Eu fiquei muito tocado por esse testemunho do padre Nicolas. Ele diz o seguinte: a graça da intimidade mariana que havia recebido, ele a devia, em primeiro lugar, ao estado de humildade ao qual se tinha reduzido e no qual havia consentido. Mas a devia também ao Rosário. Nos longos dias de solidão em Saint-Baume é uma igrejinha que existe dentro de uma caverna, perto de Marseille, na França, onde, segundo a tradição, teria vivido durante 40 anos Santa Maria Madalena, e onde ela teria morrido. Como Santa Maria Madalena é a padroeira da ordem dominicana, então os frades dominicanos é que cuidam dessa capela. Eu estive lá, é lindíssima, é muito tocante. Então ele vivia lá em Saint-Baume. Nos longos dias de solidão em Saint-Baume, ele tinha o costume de recitar vários rosários durante o dia, às vezes até 6 rosários completos. Não era uma recitação mecânica e superficial. Dizia-o muitas vezes de joelhos e punha nele todos os seus sentidos. Saboreava-o, desejava-o
e estava convencido de que no rosário se encontra tudo o que se pode desejar na oração. Então é bonito isso aqui, porque mostra que esse padre, ele não rezava o terço de qualquer jeito, assim, de passagem, fazendo mil e uma coisas, distraído, etc. Ele realmente punha no rosário todos os seus sentidos. Então, toda a sua atenção, inclusive os seus sentidos interiores, né? A imaginação, a inteligência, a vontade, mergulhava os seus sentimentos, né? Os seus sentidos exteriores, se desconectava do que estava fazendo e, por assim dizer, se jogava no rosário. Aí ele cita um trecho de algo que escreveu o padre Vessier. Recitai cada dezena, dizia, mas, veja que interessante isso, recitai cada dezena, mais comungando do que refletindo com a graça do mistério, e vivendo do Espírito de Jesus e de Maria, tal como nos apresenta o correspondente mistério. É bonito, né? Ele está dizendo o seguinte, que nós deveríamos contemplar cada mistério como se nós estivéssemos comungando, como se estivéssemos fazendo uma comunhão espiritual. Então, assim como quando nós comungamos, nós deveríamos saborear o nosso Senhor em nossa alma, como que absorver a vida de Cristo, né? Ele está dizendo, o rosário deveria ser para nós como uma comunhão, que nós vamos comungar daquele mistério de nosso Senhor, para viver daquele mistério, apoiar a nossa vida inteiramente em Cristo, em Maria. Continua o padre Vessier. O rosário é a comunhão da tarde. Em outro lugar diz, é a comunhão de todo o dia, a comunhão do dia inteiro. Porque antigamente só podia se comungar de manhã. Então, o mais comum era que as pessoas fossem à missa muito cedinho, e quem comungava de manhã. E durante o dia, né, que a pessoa queria comungar, não podia, as leis eclesiásticas impediam, ele dizia, tem um rosário. O rosário é como uma nova comunhão que nós podemos fazer à tarde, mas diz ele, durante o dia inteiro, que traduz em luzes e em resoluções fecundas a comunhão da manhã. Então aqui tem a relação entre a Eucaristia e o rosário. Quer dizer, pela meditação do rosário, nós como que atualizamos as graças da comunhão, e é como se nós descompactássemos aquela comunhão que nós recebemos de manhã. Porque, evidentemente, quando nós comungamos, nós recebemos Cristo por inteiro. Mas quando nós meditamos os mistérios do rosário, nós vamos comungando em partes, em cada mistério da sua vida. Então, é a vida dele que ilumina a nossa vida. São as ações dele que iluminam as nossas ações, os seus pensamentos que iluminam os nossos, seus desejos que iluminam os nossos. Não é somente uma série de Ave Marias recitadas com devoção. É Jesus Cristo revivendo na alma pela ação maternal de Maria. Veja que coisa impressionante isso. Ele está dizendo, não é somente uma série de Ave Marias, não, é Jesus Cristo revivendo dentro da nossa alma pela ação de Maria. Então, quando nós rezamos, Nossa Senhora está agindo sobre nós, fazendo Nosso Senhor reviver naquele mistério dentro de nós. Aí continuou o padre Nicolás. Vivia, portanto, dessa forma, num ciclo contínuo do rosário, envolto por Cristo e Maria, segundo a sua expressão,
comungando em cada um dos estados da graça e penetrando por esse meio nos abismos do coração de Deus. Então esse frade, como que ele vivia agasalhado no rosário, como, por exemplo, um lagarto que está no casulo, né? E assim mergulha na profundidade do coração de Deus, no coração de Cristo, né? Nos sentimentos de Cristo, nos sentimentos de Cristo, nos mistérios da sua vida. O rosário é um encadeamento de amor entre Maria e a Trindade. De fato, nós começamos com o Pai Nosso, passamos por uma série de Ave Marias e desaguamos na Santíssima Trindade. Compreende-se que o rosário tenha se tornado para ele uma contemplação, um caminho para a união pura com Deus, uma necessidade semelhante à da comunhão. Belíssimo texto, que mostra efetivamente o que é uma espiritualidade do rosário, que não é simplesmente uma repetição, não é uma oração mecânica. Se nós sabemos rezar o rosário mesmo, reservamos aquele momento para rezar com calma, saboreando os mistérios da vida de Nosso Senhor, apoiando-nos na intercessão de Nossa Senhora, o rosário para nós se torna efetivamente um caminho de contemplação. As janelas de nossa alma se abrem para a luz da fé e nós vamos crescendo, nós vamos subindo, como tantos santos. O Beato Alain de la Roche, eu estive em Pompeia, né, onde está um outro beato dominicano muito devoto do rosário, também que fez o mesmo caminho, esqueci o nome dele agora. Ou seja, nós precisamos efetivamente aprender a rezar o terço de verdade, sem pressa, sem desleixo, né? Fazendo com que ele seja efetivamente um momento de meditação intensa para nós. Eu termino com as palavras da irmã Lúcia, vidente de Fátima, que ela disse em 1958: a Santíssima Virgem, nestes últimos tempos em que vivemos, deu uma nova eficácia à recitação do rosário, e deu-nos esta eficácia de tal maneira que não há problema, temporal ou espiritual, por mais difícil que seja, na vida pessoal de cada um de nós, das nossas famílias, das famílias do mundo, ou das comunidades religiosas, ou mesmo da vida dos povos e das nações, que não possa ser resolvido pelo rosário. Não há problema, afirmo-lhe, por mais difícil que seja, que não possamos resolver rezando o rosário. Com o rosário, salvar-nos-emos, santificar-nos-emos, consolaremos a Nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. Mas, e aqui eu concluo, não com o rosário dito de qualquer forma. Nós precisamos nos arrepender, pedir perdão a Nossa Senhora. Ou seja, em todos esses textos nós vemos como que a espiritualidade do rosário abre para nós verdadeiros portais de triunfo para Nosso Senhor, mas sob a condição de que nós o recitemos bem. Quando nós o fazemos, de fato, a nossa alma fica profundamente vivificada. É efetivamente como receber a comunhão. Como? Não é a mesma coisa. Comunhão é um sacramento. Mas é como se, ou seja, é uma verdadeira união com o nosso Senhor Jesus Cristo. O padre Lacordaire, um outro frade dominicano, antes de subir ao púlpito,
se ajoelhava e rezava um rosário completo, sempre. Era um grande pregador. Então lhe perguntaram por que ele fazia isso. E ele dizia: estou tomando a minha última efusão. Efusão do sangue de Cristo, efusão do Espírito Santo, efusão da graça, efusão da vida de Deus. Ou seja, a essência do Santo Rosário é nos fazer penetrar na vida de Deus em Cristo, pela intercessão de Maria Santíssima. Que nós não sejamos livianos na sua recitação, mas pelo contrário, nós verdadeiramente cresçamos em horizonte, para que o rosário para nós seja, como dizia São João Paulo II, a nossa oração preferida.